Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 da Cury Construtora. Estão presentes hoje conosco os senhores Fábio Cury, diretor-presidente, senhor João Carlos Mazzuco, diretor financeiro, e senhor Ronaldo Cury, diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Cury, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado por acompanharem a teleconferência de resultados da Cury no segundo trimestre de 2022. Representando a Cury, hoje temos, além de mim, o Ronaldo Cury, que é o nosso diretor de Relações com Investidores, e o João Mazzuco, nosso CFO. Apresentaremos ao longo da conferência os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury neste segundo trimestre de 2022 e, ao final, abriremos para perguntas e respostas. Ao iniciarmos o ano de 2022, nossa meta era buscar resultados ainda melhores do que obtidos em 2021, mesmo sabendo da complexidade dos desafios que teríamos pela frente. A confiança se sustentava na estratégia testada e comprovada, na qualidade de nosso time e dos nossos produtos. Passados 6 meses, estamos orgulhosos dos resultados que temos para apresentar. Após o robusto desempenho do primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2022, tivemos resultados ainda melhores, alcançando novos recordes em termos de lançamentos, repasses e vendas. Além disso, encerramos o período com forte geração de caixa e, mesmo enfrentando um período de intenso aumento dos insumos de construção, estamos entregando margem bruta próximas aos níveis dos resultados anteriores. As decisões acertadas que fizemos na escolha dos nossos terrenos foram fundamentais para o sucesso. Um exemplo é o Porto Maravilha, no centro da cidade do Rio de Janeiro. No segundo TRI de 22, lançamos o Pátio Nazaré, o quinto lançamento desde junho de 2021, totalizando 924 milhões em VGV, nesta região, representando um total de 2.831 unidades, com grande sucesso de vendas em todos os projetos lançados, concretizando a presença marcante que a Cury terá nessa localidade. Em São Paulo, entre tantas histórias de sucesso, tenho satisfação de destacar os empreendimentos no tradicional bairro da Moca, zona leste da cidade, que desde novembro de 2021 já teve 3 fases do Cidade Moca, totalizando mais de 1.800 unidades. O Vila Sardenha, que foi lançado no trimestre, em maio de 22, já tem mais de 80% das unidades vendidas. A pressão inflacionária, principalmente sobre os insumos de construção, permanece como um desafio para os custos de nossas obras. Como contraponto, continuamos enfrentando tal cenário com nossa usual disciplina no controle de custos e despesas, mas principalmente por meio de reajuste nos preços das unidades.
Agora passo a palavra para Ronaldo, que trará os detalhes dos resultados operacionais e financeiros. Bom dia a todos. Passando ao slide 6, irei explorar os detalhes de nosso desempenho operacional e financeiro no segundo trimestre de 2022. Registramos um total de lançamentos de 1,1 bilhão, vendas líquidas de 897,5 milhões, VSO líquida de 41,6% e geração de caixa de 80 milhões. No acumulado do ano, registramos um total de lançamentos de 1,8 bilhão, vendas líquidas de 1,7 bilhão, VSO líquida de 56,7% e geração de caixa, um valor de 97,5 milhões. Reportamos receita líquida de 602,8 milhões, margem bruta de 35,8%, lucro líquido de 92,9 milhões e margem líquida de 15,4%. No acumulado do ano, tivemos receita líquida de 1,1 bilhão, com margem bruta de 36,3%, lucro líquido de 156 milhões e margem líquida de 14,9%. Nesse trimestre, lançamos 7 empreendimentos, sendo 5 localizados em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Os destaques foram Vila Sardenha, na Moca, localizado na zona leste de São Paulo, com VGV de 87 milhões, com mais de 80% das unidades vendidas. Exclusive Miguel Yunes, na zona sul de São Paulo, com VGV de 210 milhões, empreendimento que já tem mais de 70% das suas unidades vendidas. Vargas, 1140, empreendimento no centro da cidade do Rio de Janeiro, lançado em maio, totalizando VGV de 127 milhões, com mais de 40% das unidades vendidas. Passo agora ao slide 8 para explorarmos o desempenho com velocidade de vendas. Continuamos observando uma demanda consistente para nossos produtos. Temos obtido êxito no reajuste dos preços, sendo que o preço médio de lançamento alcançou 297,7 mil no segundo trimestre, valor que superou em 40,8% o mesmo período do ano anterior e em 23,5% o primeiro trimestre desse ano. A nossa VSO no segundo trimestre de 2022 foi de 41,6%, mantendo-se estável em relação ao primeiro trimestre de 2022 e apresentando uma queda de 5,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, foi de 56,7%, uma queda de 5,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, e a Cury encerrou o primeiro trimestre com estoque de 1,3 bilhão de VGV, sendo 98% representado por unidades lançadas de obras não iniciadas ou unidades em construção e apenas 2% de unidades concluídas. Passando para o slide 9, podemos observar no gráfico à esquerda que estamos focados cada vez mais nas faixas mais altas do programa Casa Verde Amarelo e até um degrau fora. Os gráficos à direita mostram o avanço do preço médio por unidades vendidas. No segundo trimestre, o preço médio foi de 238,4 mil, um aumento de 3,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 14,3% em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado, o preço médio foi de 234,6 mil, um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O reajuste de preços tem se mostrado como uma das principais medidas para a manutenção das nossas margens. Seguindo ao slide 10, apresentamos o Land Bank da Cury. No segundo trimestre de 2022, fechamos com um total de 9,6 bilhões em VGV potencial, o que corresponde a um total acima de 41 mil unidades, uma redução de 3,1% comparado ao trimestre anterior, devido ao volume forte dos lançamentos ocorrendo no segundo trimestre.
Ainda no slide 10, trago a geração de caixa operacional atingindo 80 milhões no trimestre, um aumento de 11,6% em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, a geração foi de 97,5 milhões, 21,9% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia. Seguindo com o slide 12, o ponto a destacar aqui é o nosso crescimento da receita acima de 30% em relação a todos os períodos comparativos. No trimestre atingimos 602,8 milhões de receita e no ano já ultrapassamos o valor de 1 bilhão. No slide 13, o ponto de destaque é que continuamos mantendo uma margem bruta estável. Uma queda de 1,3 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI é resultado da atualização contínua de nossos orçamentos, compensada pelo aumento de preço praticado por novos lançamentos, uma estratégia que já é do conhecimento de todos que têm acompanhado nossos resultados. Aproveito para destacar que nossa margem REF, também se beneficiando da mesma estratégia de aumento do preço médio, fechou o trimestre em 40,5%. Isso é fruto de um período, segundo TRI como no semestre, de forte crescimento de lançamentos, que saem com uma margem alta e muito bem vendidos. No slide 14, destacamos o lucro líquido, que na parte que cabe à controladora atingiu 86,3 milhões nesse segundo trimestre de 2022, o que representa um aumento de 9,8% em relação ao lucro de 78,6 milhões no comparativo ano a ano e aumento de 39,4% em relação ao primeiro TRI de 22. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu 148,2 milhões, um aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem líquida no trimestre ficou em 14,3%, 0,5 pontos percentuais acima da margem do primeiro trimestre. No slide 15, destacamos o lucro líquido consolidado de 92,9 milhões neste segundo trimestre de 2022, o que representa um aumento de 20,6% em relação ao lucro de 77 milhões no segundo TRI de 2021 e de 46,5% em relação ao primeiro trimestre deste ano. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu 156,3 milhões, um aumento de 21,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem líquida no trimestre ficou em 15,4%, 1,2 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2022. No slide 16, destacamos o perfil de nossa dívida bruta. Fechamos o período com uma dívida bruta total de 399 milhões, na prática, mesmo patamar de 31 de dezembro de 2021. Não fizemos nenhuma movimentação em nossa dívida corporativa no trimestre. Fechamos o segundo trimestre com caixa líquido de 281 milhões, representando 35% do patrimônio líquido. Este índice subiu no trimestre em relação ao que vimos reportando, uma média de 25% nos últimos períodos, mas vale lembrar que temos 150 milhões de dividendos provisionados a serem pagos este ano, o que traria novamente o índice para os valores historicamente reportados. Em um ambiente de juros altos como o atual, é bastante saudável termos uma posição de caixa líquido. Nosso cronograma de amortização de dívida se estende pelos próximos 4 anos. No slide 17, destacamos nosso retorno sobre o patrimônio líquido. A mensagem consistente aqui é que, mesmo com o crescimento reportado, continuamos com uma operação geradora de caixa e de baixo emprego de capital próprio, entregando um retorno sobre o nosso capital ainda acima de 50%. Aqui devolvo a palavra ao Fábio. Obrigado, João, e obrigado, Ronaldo. A segunda metade do ano reserva mais alguns desafios. Contudo, as alterações no programa Casa Verde e Amarela, que ocorreram no início de julho, criam ainda mais oportunidades para aumentar o poder de compra para os nossos clientes, como aumento no prazo de pagamento dos financiamentos com a Caixa Econômica Federal, passando de 30 para 35,
alterações nas faixas de renda, trazendo mais pessoas ao enquadramento no programa, a redução das taxas do pró-cotista do FGTS. Acreditamos que tais mudanças devam contribuir para que continuemos observando alta demanda, com espaço para reajuste nos preços das unidades e manutenção de nossas margens, enquanto estivermos passando por um período inflacionário. Seguimos confiantes que a Cury encerrará o ano de 2022 alcançando a meta e superar os resultados conquistados no ano anterior. Ao longo dos nossos 59 anos, procuramos evoluir em todas as frentes. Foi assim na gestão, governança, engenharia e vendas. E demos mais um importante passo nesse sentido, formalizando nossas práticas de ESG, através da criação da nossa política. A Cury já traz em seu DNA um compromisso social importante ao oferecer produtos para atender faixas de renda populares, ajudando a reduzir o déficit habitacional de nosso país. Enxergamos que temos espaço para avançar o nosso engajamento nessa importante jornada rumo a todos os aspectos de uma companhia cada vez mais sustentável. Muito obrigado a todos pela participação e pelo interesse na Cury. Para qualquer demanda que necessite, o time de RI da Cury está à inteira disposição dos investidores do mercado como um todo. Bem, com isso encerramos nossa apresentação e gostaria de solicitar à operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite *1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Gustavo Cambauva, do BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, né, em relação a essas mudanças recentes do programa Casa Verde e Amarela, se vocês veem aí, com essas alterações, uma oportunidade talvez de fazer mais projetos de faixa 2, né? Porque ao longo do tempo vocês foram migrando um pouco mais para o teto do programa e até esses projetos fora do programa. E aí eu queria entender se talvez essas mudanças de alguma maneira deixam mais atrativo esse segmento do faixa 2 que acabou ficando menor dentro da companhia mais recentemente. E a minha segunda pergunta também é ainda em relação a essas mudanças do programa, que tem algumas questões que são válidas só para esse ano, né? Como o pró-cotista, por exemplo. Então, eu queria entender para vocês, assim, dado talvez a relevância também dessas mudanças desse ano, se faz sentido de alguma maneira também antecipar projeto para se beneficiar disso agora, até porque a competição também ela está mais baixa, né? Eventualmente players menores devem crescer também com essas mudanças. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão planejando talvez lançamentos para esse segundo semestre. Obrigado, bom dia. Bom dia, Cambaúva, obrigado pela pergunta, Fábio Cury aqui falando. Bom, a primeira parte da pergunta sobre as mudanças e sobre a atratividade dela sobre o faixa 2, realmente melhorou, mas a gente entende que não o suficiente para uma volta imediata da Cury para empreendimentos de faixa 2. A gente entende que a posição nossa no faixa 3, no faixa 4, ainda é muito mais sustentável e melhor. E, mesmo já emendando na segunda parte da pergunta, o pró-cotista vem muito a calhar com os empreendimentos que a gente tem a desenvolver, principalmente no segundo semestre, para ser lançados, né, com essas taxas que caíram de 8,6 para 7,6 e para empreendimentos com VGV de preço 350 e acima deles para 8,1, isso faz com que turbine bastante as nossas vendas. Então, a ordem do dia já fizemos isso, aceleramos os nossos lançamentos, a estratégia foi bem vencedora no primeiro semestre, conseguimos antecipar bastante o nosso pipe do ano, né? Fizemos quase que 2/3 do que queríamos
no ano, no primeiro semestre, e por conta dessas novas medidas, eu acho que a gente vai conseguir, agora nesse terceiro trimestre, adiantar bastante coisa. Então, respondendo a tua pergunta, não entendemos que o faixa 2 é o nosso foco e, sim, acelerar o que temos de faixa 3 e faixa 4 por conta dessas medidas agora nesse terceiro trimestre. Tá ótimo, Fábio, obrigado. Nesse ponto, assim, qual que talvez é o desafio? É mais de aprovação mesmo para conseguir lançar bastante agora no segundo semestre? Que eu lembro que vocês tinham comentado que tinham a intenção de acelerar o primeiro semestre, porque no segundo tinha Copa, eleição e tudo, vocês queriam fugir um pouquinho disso, né? Aí eu queria entender um pouquinho mais se, assim, do ponto de vista de terreno, vamos dizer assim, tá bem equalizado, é mais aprovação mesmo, é comercial, o que é um pouquinho, talvez, o desafio para conseguir entregar também um segundo semestre forte? O Cambauva tem um pouco de aprovação e tem um pouco de momento, né? Eu acho que acreditamos que estamos entrando bem nesse terceiro trimestre, julho e agosto. Agora, daqui para frente, começa a campanha eleitoral, chega mais perto do momento da eleição, a gente fica um pouco ressabiado, a gente fica um pouco mais atento a esse momento. Então, a gente vai ficar bem atento para não lançar empreendimento bom em momento ruim. Então, eu acho que o que eventualmente pode frear um pouco os nossos lançamentos, eu acho que nem é tanto aprovações, e sim momento. Então, acho que é isso que pode fazer com que a gente não venha naquele ritmo tão acelerado que a gente veio no primeiro semestre, e que foi isso que a gente planejou desde o final do ano passado. É justamente passar esses meses de final de setembro e outubro, que é aquele momento de eleição que realmente são esses 40 dias aí eleitorais que talvez a gente tenha que dar uma segurada muito por conta da eleição, Cambaúva. Perfeito, tá ótimo. Obrigado, gente. Bom dia. A próxima pergunta é de Rafael Heder, do Banco Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Dando só um follow-up no que vocês falaram, eu queria saber o que essas mudanças agora no programa, se afeta alguma coisa a mentalidade de vocês no financiamento direto, que agora com essa melhora de affordability, se deve dar mais uma estabilizada na carteira, ou se vocês ainda vêm crescendo para frente. Obrigado, pessoal. Bom dia, Rafael. É o João Mazuco falando aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Olha, a gente sempre discute isso, já tivemos essa pergunta anteriormente. O financiamento direto, a gente acha que o nível que a gente tem hoje, ele é um nível bastante saudável. A gente não tem necessariamente interesse em aumentar o financiamento direto. Claro que se com essas mudanças do programa tiver uma procura maior, aí foi um aumento da affordability aí, dentro do financiamento normal, seja SBPE, seja Casa Verde e Amarelo, e que nos leve a reduzir um pouco o financiamento direto, a gente poderia fazer também. Não existe nenhum número aí escrito em pedra do que a gente tem que entregar nisso. O que existe, a gente sabe, aumentar muito, você começa a sair dos benefícios que o programa, que o crédito associativo te traz. Então, você começa a estar sujeito a um pouco mais a distratos, tem um impacto também aí na geração de caixa, né, porque eu deixo de antecipar meus recebíveis. Então, não vemos nenhuma mudança política e de estratégia da empresa em relação ao financiamento direto. Não, obrigado. Ficou super claro. Parabéns pelos resultados, pessoal. Bom dia. Bom dia, obrigado. A próxima pergunta é de Raul Grego, da Eleven Financial. A próxima pergunta é de Raul Grego, Eleven Financial. Senhor Raul, sua linha está aberta. Oi, estão me ouvindo agora? Bom dia. A minha dúvida aqui é em relação
aos extratos, né? Assim, ainda que tenha sido um aumento nesse trimestre aqui para 9%, né? Em relação às vendas, né? A gente vinha aí de um patamar de 7%, 8%. Vocês veem com esse aumento de preço, esse aumento um pouco mais significativo para os próximos trimestres? Como que está o controle aí dos extratos, né, em relação ao que foi no passado? Acho que a gente deveria ver esse volume de extratos aumentando com esse reposicionamento de preço dos produtos. Bom dia. Olha, os extratos não saíram do controle. Se você olhar o que a gente reportou trimestre a trimestre de extratos no ano passado, como percentual das vendas, né, já chegamos a reportar esse índice de 9%. Então, não existe nenhum descontrole, não existe nenhum problema pelo aumento de preço, ou questão de problema com carteira, nada disso. O que a gente tem, na verdade, tivemos 2 trimestres seguidos de recorde de vendas. E dentro dessa gestão da carteira, o que a gente fez nesse trimestre? Estamos acelerando de extrato para atender a demanda que a gente tem tido por produtos e alguns produtos em particular, porque as vendas, tudo que a gente lançou este ano, está vindo com venda muito forte. Então, se você tem muito atraso dentro do processo de repasse de algum cliente, hoje a gente está menos tolerante para esse atraso, então foi muito dessa política que a gente praticou. Não cumpriu o prazo de repasse, a gente vê dificuldades de extrato para gerar novas vendas. E é isso que aconteceu. Então, tende a subir um pouco por conta dessa política, mas estamos totalmente dentro do patamar aí que a gente tem visto historicamente. Obrigado. Bom dia. A próxima pergunta é de Igor Altero, da XP. Oi, pessoal. Bom dia, parabéns pelos resultados. 2 perguntas aqui do nosso lado, né? Seguindo a linha aí da questão do update do programa, se pudesse falar do pró-cotista, né? O que vocês imaginam aí que poderia ser em termos de representatividade na venda que vocês estão imaginando, né? Com essa queda aí de 100 bips. E a outra pergunta é com relação à margem, né? Que eu entendo, eu vejo que a margem REF de vocês subiu, né? Então, e com essas novas medidas aí eu entendo que vocês também vão melhorando a affordability, vocês vão conseguir aumentar mais preço, né? Então, dito isso, daria para a gente imaginar uma margem bruta aí maior do que esses patamares aí dos 36%, 37%? É isso. Obrigado. Bom dia, Igor, Ronaldo Cury falando sobre o pró-cotista. Sim, a gente percebe sim um aumento, a gente não consegue quantificar aqui ainda, mas assim, já é um aumento significativo nas vendas através do pró-cotista com essas medidas que tiveram, né, com essa redução nas taxas que tiveram. A gente já vinha num movimento de subir nossos preços e a vinda do pró-cotista, ela traz mais conforto aí para que a gente mantenha os mesmos níveis de VSO. Eu vou passar para o João, que vai responder referente à margem REF. Igor, tudo bem? Sobre a margem REF, eu até deixei claro aí na apresentação, com 2 recordes aí de vendas sucessivos, lançamentos muito fortes aí que vem com uma margem alta, então a margem REF tende a subir. Não gostaria de falar em aumento de margem olhando daqui para frente, não. A gente ainda tem um cenário incerto de inflação, então
o que a gente está vendo é muito da estratégia que a gente tem praticado e que tem insistido em deixar claro para vocês, sair com uma margem forte, elevamos a régua aí nos nossos lançamentos, então saiu com uma margem forte, com umas vendas muito fortes, isso cobre a margem REF e traz a gordura para que a gente compense isso com um aumento de preços, com a inflação, à medida que ela vai acontecendo. Então, não estamos trabalhando ainda com perspectiva de aumento de margem futura. Eu acho que em torno desses 36% que a gente vem reportando, seria talvez o melhor a se esperar, pelo menos para o momento atual. Tá claro. Obrigado, João. Obrigado, Ronaldo. A próxima pergunta é de Fanny Orengue, do Santander. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio, João, Ronaldo, Nádia. Parabéns pelos resultados. Eu tenho acho 2 perguntas simples. Assim, acho que a minha primeira pergunta é que, apesar do aumento, né, do preço médio das unidades e aumento também, né, do valor das vendas médias do trimestre, a gente viu mais, quando você olha, né, o detalhamento ali de venda por tipo de financiamento, a gente viu vocês alocando mais gente para dentro do programa. Então, queria entender somente esse crescimento, né, que no TRI passado foi 56,9%, esse TRI 72% alocado dentro do PCVA. Essa seria a minha primeira pergunta, acho que pode ter um impacto, né, da curva 2 ainda. Então, mais para entender isso. E a segunda, com relação ao cenário de custos, né, a gente começa a ouvir algumas empresas começando a comentar um cenário um pouco mais, vamos dizer, benevolente do ponto de vista de custo de material de construção, né? Então, queria ver como é que vocês estão sentindo isso aí na ponta. Seriam essas. Obrigada. Fanny, bom dia. O João Mazuco aqui. Tentando te responder a primeira pergunta, eu vou pedir desculpa porque a sua voz é um pouco cortada, então se eu não responder, por favor, faz aí um follow-up, tá? Mas o que a gente gosta de dizer é o seguinte, o pouco do aumento de vendas, pelo mix de vendas dentro do programa, acho que é isso que você se referiu, as nossas vendas dentro do programa, elas não necessariamente elas estão atingindo o teto do programa. Vamos lembrar que em nossos lançamentos a gente tem puxado o preço médio para cima, mas não quer dizer que o que eu estou vendendo dentro do programa, nas unidades dos meus empreendimentos, elas estão no teto dos R$264 mil. Então, a gente ainda tem sempre, mesmo com crescimento de vendas, tem espaço, sim, para crescer dentro do programa. E é isso que talvez tenha ocorrido. Eu puxo muito o preço por conta de todos os empreendimentos, a gente tem aquela quantidade de unidades fora do programa também, tem empreendimentos que a gente tem feito mais focado no SBPE, o Vargas é um, por exemplo, mas a gente, mesmo dentro do programa, tem espaço para elevar preço. Então, eu acho que talvez isso responda a sua pergunta. Bom, exatamente isso, João. Obrigada. Sobre custo, Fanny, bom dia, é o Fábio. Vou responder. Depois de um primeiro trimestre bem conturbado, muito por conta da guerra da Ucrânia, né, com os commodities saindo do controle, estamos agora já no segundo trimestre, entrando no terceiro, bem mais estável, posso dizer isso. Não sabemos se essa estabilidade se manterá, mas as notícias que a gente tem aqui da nossa engenharia, que estamos com os insumos bem mais estabilizados, a saber, aço, madeira, cobre, materiais hidráulicos, caixilhos de alumínio, alguns desses em queda, outros completamente estáveis. Então, a gente já está conseguindo poder dizer que nós estamos num momento de estabilidade. Se essa estabilidade será por um período mais prolongado, ainda eu acho que é difícil de dizer, Fanny,
mas hoje já está num momento melhor do que estava no primeiro trimestre. É isso que a gente pode desenhar. Não apostaria que isso seja a longo prazo, acho que a gente é muito prematuro dizer ainda. Tá ótimo, Fábio, obrigada. Além do aço, tem algum outro custo relevante que você está vendo em declínio? O segundo insumo importantíssimo, que ainda não está estabilizado, ainda está oscilando, é o cimento. O cimento é o insumo que ainda oscila durante o ano. O aço, nesse ano, caiu, né? 3%, é esse o número que a gente tem aqui internamente. Os outros materiais têm caído também, como falei, madeira, cobre, material hidráulico. O insumo que nós estamos mais sofrendo ao longo de 2022 é o cimento, que ainda continua subindo. Tá bom, tá ótimo então. Super obrigada, Fábio. Obrigada, parabéns pelo resultado de novo. Obrigado, Frank. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Temos uma pergunta da webcasting de Carlos Herrera, da Condor Insider. Continuam vendo uma forte demanda pelos empreendimentos no terceiro trimestre de 2022? O preço de construção já começou a reduzir? Oi, Carlos, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sim, a demanda segue muito forte no terceiro TRI. Os nossos empreendimentos continuam entregando uma VSO, um bom resultado. Sobre custos de construção, acho que o Fábio acabou de responder. Se ficou alguma dúvida, por favor, me avise. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. A teleconferência da Cury Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia.